Olá, tudo bem? Sou o irmão Francisco Mateus, do Instituto Religioso Nova Jerusalém, e vamos falar neste vídeo sobre a figura de Maria, mãe de Jesus, no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelista. Apesar de que em nossas Bíblias o Evangelho de Mateus venha primeiro, na ordem cronológica, porém não foi ele o primeiro a ser escrito. Marcos não apresenta nenhuma característica particular de Maria. Ele fala dela, mas não sobre ela. Maria é incluída no grupo dos familiares de Jesus, com quem ele rompe os laços tradicionais para na liberdade servir ao reino e ao Pai. No Evangelho de Marcos, não há relatos sobre a infância de Jesus. Ele começa a falar de Jesus na vida adulta. Marcos abre seu evangelho com a figura de João Batista, seguindo do batismo de Jesus e na tentação do deserto. Aí irrompe o reino de Deus. No Evangelho de Marcos, reflete-se sobre a relação conflituosa de Jesus com sua família biológica. Pega agora sua Bíblia e vamos ver lá em Marcos, capítulo 3, dos versículos de 31 a 35, que diz o seguinte: Sua mãe e seus irmãos foram se detiveram fora e enviaram um recado chamando. As pessoas estavam sentadas em torno dele e lhe diziam: Vê, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão fora e te procuram. Ele respondeu: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando os que estavam sentados em círculo ao redor dele, diz: Vede, minha mãe e meus irmãos, pois quem cumpre a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Nos capítulos anteriores, Marcos mostra como Jesus vem inaugurar o reino de Deus. Ele chama os homens e as mulheres a mudarem de vida. O vinho novo exige um coração aberto, uma nova mentalidade. Jesus dá sinais de que o reino de Deus está acontecendo. Jesus está tão ocupado em atender a multidão que não tem tempo nem para se alimentar. Seus parentes não compreendem o que está acontecendo com ele. Eles vêm à sua procura para detê-lo, dizendo que ele perdeu o juízo. Marcos cria um cenário onde há dois grupos em contraposição. De um lado, seus familiares que não o compreendem, ou aqueles que manifestam a reação a Jesus, os fariseus, escribas e herodianos. E do outro lado, os que procuram, o acolhem e que o seguem. Temos aqui a multidão e os discípulos. O fato é narrado na casa, local onde a comunidade dos seguidores de Jesus se reúnem para ouvir. Podemos ver claramente no texto bíblico que há uma oposição a Jesus. Os familiares dele estão do lado de fora da casa, sua mãe e seus irmãos. Eles o procuram e mandam chamá-lo, mas eles não entram na casa. Do lado de dentro da casa estão a multidão e os discípulos. Jesus faz uma pergunta para gerar uma reflexão, e ele mesmo acaba respondendo para dar ênfase no novo parentesco, que é a realização da vontade de Deus. Eis minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Este gesto pode parecer estranho. Denota que Jesus tenha tratado mal sua mãe e seus irmãos. Na época de Jesus, o parentesco familiar tinha grande importância. As pessoas tinham o dever de conservar e fortalecer o grupo familiar e manter sua honra. A grande dependência em relação à família dá pouca margem à autonomia. A pessoa não é considerada em primeiro lugar como um indivíduo com história própria e personalidade, mas sim como um membro de uma família. E os membros da família de Jesus o procuram justamente por isso. Ele está colocando em crise o nome de sua família. Suas posturas e atitudes não condizem com a tradição e costumes do seu povo. Pegue sua Bíblia novamente e vamos ver mais um trecho do Evangelho de Marcos. Lá no capítulo 6, dos versículos de 1 a 6, que diz o seguinte: Saindo daí, dirigiu-se à sua cidade, acompanhado de seus discípulos. No sábado, pôs-se a ensinar na sinagoga. A multidão que escutava comentava assombrada: de onde ele tira tudo isso? Que tipo de saber lhe foi dado para que realize tais milagres com suas mãos? Esse não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e José, Judas e Simão? Suas irmãs não vivem aqui entre nós? E sentiam isso como um obstáculo. Jesus lhes dizia: um profeta é desprezado só em sua
pátria, entre seus parentes e em sua casa. E não podia fazer aí nenhum milagre, exceto uns poucos enfermos a quem pôs as mãos e curou. E estranhou a incredulidade deles. Depois percorria as aldeias da redondeza, ensinando. Os familiares de Jesus também se espantam. Como um filho da terra poderia fazer coisas tão inovadoras e tão fortes que os moradores de Nazaré têm uma certa resistência a acreditar no seu pai. Ficam escandalizados e não acreditam nele. Isso porque conviveram com ele durante toda a sua vida e nunca viram nada de extraordinário nele. Um homem tão comum não pode ser ungido de Deus, um profeta. Diante dessa situação, Jesus fica indignado com tamanha incredulidade dos seus parentes e familiares. No texto bíblico, vemos que Marcos não cita a pessoa de José como pai de Jesus. Diante de uma sociedade patriarcal, seria comum ele ser citado como Jesus, o filho de José, não filho de Maria. Há aqui uma depreciação da pessoa de Jesus por seus contemporâneos. Ele exerce uma profissão comum. Há dúvidas de quem é seu pai, e seus parentes são pessoas simples. E outra situação é questionada sobre seus parentes, seus irmãos, e que muitas vezes não geram dúvidas. Jesus não é o filho único de Maria. E como é que ele tem outros irmãos? Como na época de Jesus não havia diferenciação do termos que nós temos hoje, de parentesco, estes irmãos poderiam ser todos os seus familiares que habitavam ali em Nazaré. Como já havíamos falado antes, os laços familiares naquela época eram muito fortes. Aqui no Evangelho de Marcos, como nós vimos, se fala muito pouco sobre Maria, a mãe de Jesus. Isso se dá pelo fato de que o essencial para o Evangelho de Marcos, apresentando a pessoa de Jesus, o importante não é a família biológica ou qualquer laço consanguíneo. O que importa aqui é o anúncio do reino de Deus que Jesus inaugura. Trata-se de uma nova família, a dos seus seguidores. Isso não desmerece de forma alguma a figura de Maria. Ela, assim como muitas outras mulheres na Bíblia, tiveram um papel essencial na história da salvação. E com certeza, Maria, conhecendo seu filho e sua missão, também acolheu a palavra que ele anunciara. Fiquem todos com Deus, com suas bênçãos e suas proteções. Que Nossa Senhora, Mãe, medianeira de todas as coisas, possa rogar por nós no céu. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é.